Olá, você é capaz de resolver esse desafio de raciocínio lógico aqui? Temos uma expressão numérica que muita gente erra ao tentar resolver por não prestar atenção em detalhes importantes. Então temos aqui a expressão numérica 6 mais 2 dividido por 2 vezes 6. Qual será a resposta deste valor dessa expressão? Será A, 12, B, 24 ou C42? Pense um pouco na resposta e comente aí embaixo antes de ver o resto da solução. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aqui nós fazemos várias questões de matemática de diversos níveis, desde questões de raciocínio lógico, questões de vestibulares e também questões de Olimpíadas de Matemática, como o BIMAP. Então, para não perder nenhum vídeo de matemática, não deixe de se inscrever no canal. Vamos então resolver esta questão. Quando temos uma expressão numérica desse tipo, nós precisamos nos atentar à ordem que as operações são feitas. Veja aqui que eu tenho 6 mais 2 dividido e aqui eu tenho vezes. Eu tenho três sinais diferentes. Eu preciso saber qual sinal eu vou realizar primeiro a operação. Quando temos uma expressão que envolve os sinais de vezes, dividido e mais, nós sempre temos que fazer primeiro as multiplicações e as divisões na ordem que elas aparecem e depois fazer as adições e subtrações na ordem que aparecem. Então, nesse tipo de expressão numérica aqui, nós temos um sinal de mais, um dividido e um vezes. Primeiro, nós temos que fazer o quê? As multiplicações e as divisões na ordem que aparecem. Então, como aqui tem o sinal de mais, primeiro eu vou fazer essa conta aqui que tem dividido e vezes. Aqui, então, como eu tenho que fazer na ordem que aparece, eu vou primeiro fazer o dividido e depois fazer o vezes, e não ao contrário, fazer o vezes primeiro e depois dividir. Então, olha só, primeiro fazemos 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, essa expressão aqui, se a gente resolver essa aqui no meio, vai resultar em 6 mais 1 vezes 6. Agora, a gente só ficou com um sinal de vezes e um de mais. E aí vamos analisar novamente. Sobrou um de mais e um de vezes. Primeiro fazemos a multiplicação e a divisão. Aqui é a multiplicação? Tá, então vamos fazer a multiplicação primeiro. 6 vezes 1, 6. E aí sobrou 6 mais 6. E agora que sobrou só um sinal, basta eu fazer a conta diretamente. 6 mais 6 corresponde a 12. Isso significa que a resposta para o valor desta expressão numérica é a alternativa A, 12. Veja aqui que nós temos a expressão numérica 12 dividido por 2, entre parênteses, mais 8 dividido por 4, entre parênteses. E qual será que deve ser a resposta, o valor dessa expressão aqui? Será que é A3, B3 dividido por 2, C2 ou D8? Comente qual você acha que deve ser esta resposta. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aqui nós resolvemos questões de matemática, raciocínio lógico, vestibulares e também de Olimpíadas. Então, para não perder nada das soluções de outras questões, não deixe de se inscrever no canal. Mas vamos então ver como fazer isso aqui do modo certo para não errar mais essa ordem de operações. Vejamos. Aqui nessa expressão, veja que nós temos vários elementos, né? Temos o sinal de mais, o dividido e o parênteses. E numa expressão numérica, você tem uma regrinha da ordem na qual você deve realizar as operações, né? Que muitos chamam, inclusive, essa regra até com o apelido de pendas, por exemplo. Então, vamos entender como que funciona. Inicialmente, nós temos de resolver, nessa expressão aqui, os parênteses na ordem que eles aparecem. Então, primeiro, sempre vamos resolver tudo que está dentro dos parênteses. Depois, nós vamos resolver as divisões e multiplicações na ordem que aparecem e, por último, as adições na ordem que estão aparecendo. Nesse caso específico aqui, nós temos duas operações entre parênteses. Ó. Temos 12 dividido por 2 e temos 8 dividido por 4. Vamos então resolvê-las porque elas estão entre parênteses. 12 dividido por 2
corresponde a 6. Aí esse mais permanece, porque ele está fora dos parênteses. 8 dividido por 4 é 2. Então, essa expressão numérica aqui equivale a escrever 6 mais 2. Por quê? Eu estou primeiro fazendo o que está dentro desse parênteses, depois o que está dentro desses parênteses, só depois eu estou fazendo o sinal de mais. Eu não estou primeiro fazendo, por exemplo, 2 mais 8 e depois dividindo o resultado. Você tem que sempre considerar os parênteses antes de fazer a conta. E aí aqui ficou fácil, né? Essa expressão numérica equivale a 6 mais 2, e 6 mais 2 corresponde a 8. Isso quer dizer que a resposta correta é o que está indicado na alternativa D, 8. E isto finaliza esta questão. Nós temos aqui uma expressão numérica 6 dividido por 6 vezes 2 menos 4 entre parênteses. Qual que é a alternativa correta? Será que é menos 1, menos 2, 1 ou 2? Já comenta aí qual você acha que deve ser a solução e como você faria. Qual que deve ser a alternativa correta? A, B, C ou D? Bom, nesse tipo de questão, como temos uma expressão numérica, nós temos que seguir uma regrazinha importante com relação à ordem das operações. E essa regra, muita gente erra. Então vejamos aqui, nós temos a conta aqui, 6 dividido por 6. Como aqui eu tenho o sinal de dividido, quando eu coloco aqui 6 entre parênteses 2 menos 4, é como se nesse ponto aqui tivesse um sinal de vezes escondido. Na verdade, essa expressão numérica aqui é como se fosse 6 dividido por 6 vezes 2 menos 4. E o que acontece numa expressão numérica desse tipo? Primeiro, nós temos que resolver sempre o que tem dentro dos parênteses. Então aqui, como nós temos esses dois parênteses, vamos primeiro resolver esta continha aqui. 2 menos 4 corresponde a menos 2. Portanto, nossa expressão numérica equivale a 6 dividido por 6 vezes o número menos 2. Agora veja, temos aqui a divisão e a multiplicação. Como a divisão e a multiplicação são operações equivalentes, uma inverso da outra, nós devemos resolvê-las na ordem que aparece. Então aqui primeiro eu vou fazer 6 dividido por 6, e o resultado desta conta aqui eu vou multiplicar por menos 2. Então aqui nós teremos 6 dividido por 6 vai corresponder a 1, e 1 vezes menos 2 vai corresponder a menos 2. Portanto, a alternativa correta para esse desafio que muita gente erra é a alternativa B, menos 2.